Então, meus amores, nessa aula nós vamos revisar frações. Vamos falar um pouco de alguns conteúdos que serão importantes para estudar as frações. Vamos falar dos múltiplos e divisores. Os múltiplos de um número são o resultado do produto deste número pelos números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e etc. Assim, os múltiplos de 7 são 0, 7, 14, 21, 28, 35 e etc. O resultado de 7 vezes 0, 7 vezes 1, que é 7, 7 vezes 2, que é 14, e assim sucessivamente. Note que este conjunto é um conjunto infinito, já que os números naturais são infinitos. Note também que esses números, quando divididos por 7, têm resto zero. Logo, eles são múltiplos de 7 e divisíveis por 7. Agora é a sua vez. Encontre os múltiplos de 3, de 12 e de 5. Se for necessário, pause a aula. Os divisores de um número são os números naturais que dividem esse número de maneira exata, ou seja, deixando o resto zero. Assim, os divisores de 120 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 e 120. Note que esse conjunto é um conjunto finito. Note também que o primeiro divisor de qualquer número é sempre 1 e o último é sempre ele próprio. Qualquer um desses números aqui divide 120 de forma exata, ou seja, deixando o resto zero. Por exemplo, 120 dividido por 20 dá 6 e resta zero. Logo, esses números são divisores de 120 e 120 é um múltiplo deles. Agora é a sua vez. Encontre os divisores de 150, de 75 e 69. Se for necessário, pause a aula. Vamos falar um pouco dos números primos. Os números primos são os números naturais que só têm dois divisores, e ele próprio. Aqui estão listados os números primos até o 100. Note que são muitos. E eu preciso gravar esses números? Claro que não. Basta que você busque a decomposição do número, ou seja, quais são os divisores do número. Se o número tiver mais divisores do que 1 e ele próprio, então ele é um número composto, ele não é primo. Agora, se o número só tiver 1 como divisor e ele mesmo, então ele é um número primo. Agora, algumas observações. Note que o único número primo par é o 2, porque todos os outros números pares têm o 2 na sua decomposição, ou seja, tem o 2 como um dos seus divisores. Além disso, note que o 1 não faz parte desse conjunto, pois o 1 é divisível apenas por ele mesmo, só tem um divisor, ele próprio. Então, o que seria então MMC e MDC? MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor valor que pode ser múltiplo de 2 ou mais números. E MDC, maior divisor comum, é o menor valor que pode dividir 2 ou mais números. Mas como calcular o MMC e o MDC? Até o 6º ano, nós encontrávamos os múltiplos e os divisores em separado dos números. Então, primeiro nós encontrávamos múltiplos, depois os divisores separados. Depois, nós selecionávamos os múltiplos comuns e os divisores comuns. Depois encontrávamos os menores múltiplos e os maiores divisores. Por que menor múltiplo e maior divisor? Por que não o contrário? Lembrem que os múltiplos são um conjunto infinito, então nós não podemos encontrar o maior. Por isso, nós encontramos o menor. Lembre também que esse menor precisa ser diferente de zero, porque zero é múltiplo de qualquer número. E por que o divisor é o maior? O divisor é um conjunto finito. Logo, nós conseguimos encontrar o maior divisor comum. E o menor divisor comum é 1. 1 é divisor de qualquer número. Por isso que nos múltiplos nós encontramos o menor comum e no divisor o maior comum.
Então, vamos lembrar como fazíamos até o 6º ano. Se nós fôssemos encontrar os múltiplos de 20 e de 30, listaríamos os múltiplos de 20, listaríamos os múltiplos de 30, como fiz aqui, e depois observaríamos 0 é múltiplo comum, 60 é comum, 120 é comum e assim sucessivamente. Como 0 não pode ser o MMC, então o MMC seria o 60. Vamos fazer a mesma coisa com os divisores. Os divisores de 20 listaríamos, que é 1, 2, 4, 5, 10 e 20. De 30, listaríamos 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Observaríamos os comuns, 1, 2, 5 e 10, e destacaríamos o maior, que é o 10. Logo, o MDC seria o 10. Mas, já no 6º ano, aprendemos uma forma mais simples, que é a fatoração. Vamos rever a fatoração. A fatoração é a decomposição de um número em fatores ou números primos, como vimos no 6º ano. Ela pode ser feita com um número sozinho, e aí tem a finalidade de decompor esse número, de descobrir quais os números primos multiplicados que geram aquele número, ou com mais números, com 2 ou mais números, para encontrar o MMC e o MDC. Vamos relembrar então o processo da fatoração. Vamos encontrar o MMC e o MDC entre 20 e 30. Então, primeira coisa, colocamos os números na tabela da fatoração. Depois, dividimos eles por números primos. Então, vamos lá. 20 e 30 são divisíveis por 2. 2 é primo. Então, 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Vamos novamente buscar um outro primo que divida 10 ou 15, ou os dois, que é o 2. 10 divide por 2, que dá 5, mas 15 não divide por 2. O que eu faço? Repito 15, já que ele não vai se envolver nessa operação. O próximo primo que divide um dos dois, ou os dois, é o 3. 5 não divide por 3, então ele não se envolve na operação. Repito ele. Já 15 divide. 15 dividido por 3 dá 5. O próximo primo que eu posso usar nesse caso é o próprio 5. 5 divide ambos os números. Então, fatoração finalizada. Já aqui chegamos ao 1. Próximo passo. Próximo passo é encontrar o MMC. O MMC é encontrado pela multiplicação de todos os fatores primos usados. Logo, o MMC entre 20 e 30 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, que é 60, como encontramos no slide anterior. E o MDC vai ser a multiplicação só dos primos que dividiram os dois números ao mesmo tempo, ou seja, o 2, que dividiu 20 e dividiu 30, e o 5, que dividiu os dois 5. Logo, o MDC é 2 vezes 5, 10. Pause a aula e anote que isso será importante. Agora é hora de praticar. Encontre o MMC e o MDC dos números abaixo. Pause a aula. Aqui estão as respostas. Confira seu resultado. Vamos falar então de fração. Fração é a representação de uma parte de algo que é inteiro. Então, se eu pego uma pizza e divido em 8 fatias e como 2, a fração 2/8 representa um pedaço dessa pizza, que é o pedaço que eu comi. O conjunto numérico no qual as frações estão contidas é o conjunto dos números racionais, que é o que vamos estudar agora no 7º ano, por isso estamos fazendo essa revisão de frações. Mas quais os tipos de fração? As próprias, que têm numerador menor que denominador, 2/3, 1/5, por exemplo. As impróprias, em que o numerador é maior que o denominador, ou seja, ele não representa só o inteiro, ele representa mais que um inteiro. A própria representa só um pedacinho do inteiro. A imprópria representa um inteiro e algo mais, como 7/3 e 8/5. As frações impróprias podem ser representadas pela parte inteira e parte fracionária, ou seja, um número que represente as duas partes. Essa fração é chamada de mista. Por exemplo, 7/3 eu posso escrever como 2 inteiros e 1/3. 8/5 como 1 inteiro e 3/5. Por quê? No 7/3 eu peguei 2 inteiros e peguei mais um pedaço
do terceiro inteiro. E também temos as frações aparentes, em que o numerador é igual ou múltiplo do denominador. Como assim? 3/3. Eu aparento ter uma fração, mas na verdade eu tenho um único inteiro. 35/5. Eu aparento ter uma fração, mas na verdade eu tenho 7 inteiros. Mas vamos falar então das operações com frações. Vamos falar de adição e subtração de frações. Como fazer essa operação? Quando elas têm o mesmo denominador, é simples. Basta nós repetirmos o denominador e somarmos ou subtrairmos os numeradores normalmente. Então, 2/9 mais 5/9 vai ser 2 mais 5, e o nono a gente vai repetir, que dá 7/9. Por que isso? Vamos de novo pegar a pizza. Se eu tiver 9 fatias de pizza e comer 2 fatias, e das 9 fatias você come 5. Quantas fatias nós comemos no total? Nós comemos 7 fatias das 9, certo? Não precisamos mudar nada da conta, já que nós temos um inteiro dividido igualmente. Agora, se as frações tiverem denominador diferente, como nós vamos fazer? Bom, vamos ver aqui. Se eu tenho 2/6 mais 3/8, como nós vamos fazer essa conta? Primeira coisa, nós vamos achar o MMC entre os denominadores. O MMC entre 6 e 8 é 24. Encontrado o MMC, nós vamos transformar essas duas frações que eu tinha anteriormente em frações equivalentes com o denominador igual ao MMC encontrado. Logo, nós temos uma fração nova com denominador 24. Mas, como você encontrou esse numerador? Vamos ver. Para encontrar o numerador, nós vamos pegar o MMC, que é o denominador novo, dividir pelo denominador antigo, então, 24 dividido por 6 dá 4. Para que dividir? Para descobrir quantos 6 nós temos dentro de 24. Ou seja, para saber quantas vezes eu multipliquei a fração anterior para achar a fração nova. Então, 24 dividido por 6 dá 4. E aí, 4 vezes 2. Já que eu multipliquei 6 4 vezes para achar 24, eu vou multiplicar 2 4 vezes para achar 8. Então, o numerador novo é o 8. Mesma coisa eu vou fazer com 9. Vou fazer 24 dividido por 8, que dá 3, e 3 vezes 3, que dá 9. Agora, eu tenho uma adição de frações com o mesmo denominador. Basta repetir o denominador e somar os numeradores. 8/9, né? 8 mais 9, que vai dar 17/24. Vale a pena pausar a aula para anotar. Mas antes, lembre, se fosse subtração, o que é que eu fazia? Só mudava o sinal do meio. Vamos falar de multiplicação e divisão. A multiplicação de frações é simples, basta que multipliquemos normalmente, numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 2/9 vezes 5/7, nós vamos fazer 2 vezes 5 e 9 vezes 7, que dá 10/63. Agora, como seria a divisão? Na divisão, nós conservamos a primeira fração, conservar manter ela igual, e multiplicamos essa fração pelo inverso da segunda. Como assim? A operação de divisão muda para a multiplicação e a segunda fração é invertida. Por que isso? Lembrem que a operação de multiplicação e a operação de divisão são operações inversas. Então, quando eu pego a segunda fração e inverto, eu também inverto a operação. Logo, a operação de divisão vira uma operação de multiplicação. Então, ao invés de ter uma operação de 3/5 dividido por 2/7, passamos a ter 3/5 vezes 7/2. Basta fazer o que vimos anteriormente. 3 vezes 7 e 5 vezes 2, que vai dar 21/10. Pause a aula e anote. Agora é hora de praticar. Resolva as operações abaixo. Pause a aula e resolva as operações. Aí tem as respostas. Confira seus resultados. Anote as suas dúvidas.
Vamos falar um pouco de potência e raiz de fração. Potenciação. A potenciação continua sendo a mesma, só que agora nós vamos potenciar a fração. Potenciamos o numerador e o denominador separadamente. Então, 2/5 elevado ao cubo vai ser 2 elevado ao cubo sobre 5 elevado ao cubo, ou seja, 8 sobre 125, ou 8 125avos. A raiz é a mesma coisa. Como nós fazemos a raiz de uma fração? Nós fazemos em separado a raiz do numerador e a raiz do denominador. Ou seja, a raiz de 81 25avos é a raiz de 81 sobre a raiz de 25. Logo, raiz de 81, 9, raiz de 25, 5. Pause a aula e anote. Agora é hora de praticar um pouco. Resolva essas expressões. Lembre das regras da expressão e das regras de potência, de operações com frações e de raiz. Você consegue. Pause a aula. Aqui tem as respostas das expressões. Confira seu resultado e anote as suas dúvidas. Pratique um pouco mais. Pegue seu livro, seu caderno de atividades, anote as suas dúvidas. Na próxima aula, nós tiraremos elas. Bons estudos!